A paz do Senhor Jesus para vossos irmãos, aqui quem vos fala é o presbítero Deusdécio Gomes de Souza, pregador da palavra do Senhor Jesus. Estamos aqui, né, meus irmãos, levando uma palavra em vossos corações, uma palavra de rema, uma palavra de libertação, né, uma palavra que vai transformar a sua vida nesta noite para a glória do Senhor Jesus. Quero deixar aqui uma passagem bíblica, né, meus irmãos, que se encontra lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 25 e 26, né? Onde essa poderosa palavra de Deus, essa palavra que é viva, eficaz, mais penetrante, qualquer espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma, juntas e medula, apta para discernir os pensamentos e tensão dos vossos corações, né, meus irmãos? Essa palavra, né, meu irmão, que está escrita aqui, diz assim: perto de meia-noite, Paulo e Silas, né, orava e cantava hinos a Deus, e os outros presos escutavam, né? De repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram. Logo abriram todas as portas e foram soltos a prisão de todos, né? A Bíblia diz aqui, meus irmãos, que Deus tinha um propósito a realizar ali, glória a Deus, aleluia, através de Paulo e Silas, né? A Bíblia diz que havia ali uma jovem, né, que ganhava dinheiros com seu espírito de adivinhação, dando lucros ali para os seus senhores, e Paulo vendo aquilo, né, Paulo repreendeu aquele demônio que estava na vida daquela jovem, aquele espírito imundo, né, que estava escravizando a vida daquela jovem, e através daquela libertação que Paulo e Silas ali repreendeu aquele demônio da adivinhação, veio uma perseguição contra Paulo e Silas, né? Ali fala que Paulo e Silas foi jogado dentro do cárcere, da prisão, e perto da meia-noite, Paulo e Silas entrou no propósito de oração. Perto de meia-noite, Paulo e Silas sabia que Deus ia interferir, sabia que Deus ia entrar naquela prisão, fazer um milagre grande, libertar aquelas vidas. Quantas vidas, meus irmãos, se encontram nessa situação? Quantas vidas se encontram prisioneiro, né? Quantas pessoas se encontram, né, preso a uma prisão, né, uma prisão de um vício, de uma droga, de uma bebida, né, de uma prostituição. Ali Paulo e Silas, meus irmãos, ele foi ali com um propósito de oração, né? Um cantava e o outro orava. E a Bíblia diz ali que perto de meia-noite, né? É perto da meia-noite, meus irmãos, que tem pessoas que não estão dormindo. É perto da meia-noite que tem pessoas que estão se dopando de remédio. É perto de meia-noite que as vidas estão, o diabo está cercando as vidas com esse suicídio, né? Pessoas tendo com depressão, né? Querem tirar sua própria vida, mas a Bíblia diz ali que perto de meia-noite, Paulo e Silas entrou no propósito. Perto de meia-noite, Paulo e Silas entrou na oração, e Deus entrou com a providência, Deus entrou com a libertação. A Bíblia diz que ali perto de meia-noite houve um terremoto. Perto de meia-noite, as cadeias caiu por terra. Eu quero profetizar na tua vida, meu irmão, nesta noite, que perto da meia-noite Deus vai te entregar essa libertação. Perto da meia-noite Deus vai entrar com a providência. Tem pessoas que acham que a meia-noite é do adversário. Tem pessoas que acham que a meia-noite é do inimigo. Não, meus irmãos. O operar de Deus, o libertar de Deus começou à meia-noite. A Bíblia diz que perto de meia-noite houve um clamor. Perto de meia-noite houve um louvor. E a Bíblia diz que ali as cadeias caiu por terra, né? A prisão daqueles presos foi solto. E aqueles presos agora falam para Paulo e Silas o que nós devemos fazer. Paulo e Silas falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. O negócio é crer, meus irmãos. Você tem que crer, aleluia, para essa vitória chegar na tua vida, essa libertação, essa cura, essa depressão que está na sua alma, essa enfermidade que muitas das vezes você foi no médico, na medicina, o médico falou que não tem mais jeito, mas é aí que nosso Deus entra, meu irmão. Como ali ele entrou naquela cadeia perto de meia-noite, a cadeia caiu por terra. Perto de meia-noite, Satanás ficou envergonhado. Perto de meia-noite, Paulo e Silas entrou no propósito, porque hoje não está tendo milagre, meus irmãos, porque é uma disputa dentro das igrejas, quem louva melhor, quem prega melhor, quem faz melhor a obra. A glória é para Deus, meus irmãos, a libertação, quem faz é Deus. Paulo e Silas ali sabiam que tinha um propósito, eles entrou com união dentro daquela cadeia, para ver aquelas almas libertas, transformadas, curadas, purificadas. Aleluia, se eles entrassem com espírito de divisão, nada ia acontecer sobre aquela cadeia. Mas sabe o que eu chamo a atenção? Aleluia, que Paulo e Silas, ele entrou no propósito. E aí, Paulo e Silas, o que nós vamos fazer? Silas, eu vou orar.
Paulo, você vai orar e glorificar a Deus, e as cadeias vai cair por terra. Houve um propósito, houve uma união. Porque não está tendo milagre hoje, meus irmãos? Porque não está tendo união no meio do povo de Deus. As almas estão morrendo, aleluia, as almas estão sendo levando para cativo, sendo oprimida. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28, 29 e 30, onde a poderosa palavra do eterno Deus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o jugo do Senhor e aprender do Senhor, que é manso, humilde de coração. É Ele que é humilde de coração, meus irmãos. É Ele que vai tirar esse cansaço, é Ele que vai tirar essa depressão, é Ele que vai tirar essa doença da sua vida, da sua alma. Eu não sei qual é a doença, eu não sei qual é a enfermidade, eu não sei qual é a libertação que você precisa nesta noite, mas o Espírito Santo de Deus é Ele que liberta, Ele que transforma. A Bíblia diz, meus irmãos, que havia um homem que estava morando ali no sepulcro, juntamente ali, glória a Deus, no cemitério, longe da sua família. A Bíblia diz que aquele homem estava ali comendo detrito, comendo ali coisas imundas, mas o que eu chamo a atenção é que ali os seus discípulos foi, aleluia, querendo impedir de Jesus entregar a libertação para aquele homem. Havia uma legião de demônio que escravizava aquele homem. Quantas das vezes as pessoas tentavam ajudar aquele homem, amarrava ele, levava ele para o hospital, para as clínicas, mas sabe o que eu chamo a atenção, meus amados? Aleluia, que ele quebrava os grilhões, as cadeias em pedaço, ninguém podia fazer nada por aquele homem, mas Jesus resolveu passar ali por Gadara, Jesus resolveu passar ali para mudar o cativeiro daquele homem, para mudar a história daquele homem, para escrever uma nova história na vida daquele homem. Aleluia, louvado e engrandecido. Ali quando Jesus aproximou, seu discípulo tentou impedir de Jesus aproximar daquele homem, e Jesus aproximou daquele homem e perguntou para aquele homem: quantos vocês são? Aquele homem respondeu: somos legiões. Ali eram mais de 2.000 demônios no corpo daquele homem, meus amados. Aleluia, quantas pessoas estão passando aquela mesma situação, quantas pessoas estão lutando com a depressão na sua alma, quantas pessoas estão lutando com o maligno na sua alma. O único que pode fazer por você se chama Jesus de Nazaré. Aleluia, sabe o que eu chamo a atenção? Que Jesus ali expulsou aqueles demônios, aleluia, aqueles demônios traduziu ali nos porcos, e os porcos caiu ao penhadeiro abaixo, porque era uma legião de demônios, meus irmãos, uma legião de demônios. Quando pega uma vida, aleluia, se Deus não tiver misericórdia, se Deus não entrar na vida dessa pessoa, quantas pessoas se encontram nessa situação, quantas pessoas estão longe da sua família, moram na rua comendo detrito, quantas pessoas vai no médico, no psiquiatra, no psicólogo, o psicólogo passa remédio, aleluia, muitas das vezes, meus irmãos, o remédio está em Jesus, o remédio que você precisa, o remédio, a libertação. Paulo e Silas entrou no propósito de oração, as cadeias caiu por terra, aquelas vidas foi liberta, meus irmãos, para a glória do eterno Deus, e o nome do eterno foi glorificado, aleluia. Sabe o que eu chamo a atenção? Que perto de meia-noite, Paulo e Silas estavam ali amarrados, estavam gemados, mas sabe o que eu chamo a atenção, meus irmãos? Mas não amarraram os lábios de Paulo e Silas, porque a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade, aleluia, louvado e engrandecido. A Bíblia diz a respeito de uma mulher, louvado e engrandecido é o nome do eterno Deus. Aquela mulher, meus irmãos, Jesus chegou ali num poço chamado Jacó, que dará ao seu filho, e ali aquela mulher estava cansada, e Jesus aproximou daquela mulher pedindo-lhe água para beber, e aquela mulher indaga com o Senhor Jesus: tu sendo judeu, pede a mim que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com a samaritana. Mas Jesus falou para aquela mulher: se você conhecesse o dom de Deus e você pedir, ele daria água viva. Aquela mulher falou para Jesus: tu não tem que tirar, o poço é fundo. E Jesus falou para aquela mulher: vai, chama seu marido e vem cá. Aquela mulher falou: eu não tenho marido. Jesus falou para aquela mulher: tu bem disseste a verdade, não tem marido. Se você tivesse 5 maridos, e o que tu tem agora não é teu. Aleluia. Aquela mulher: veja que tu és profeta. Aleluia. A água que Jesus estava oferecendo para aquela mulher é a água viva, é a água tirada do trono, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que vai chegar um tempo, aleluia, que vai ter fome
fome e sede da palavra. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, atrás da palavra. Haverá fome e sede. Aleluia, naquele dia a palavra não vai ter mais sentido. Naquele dia muitos correrão de um lado para o outro, buscando a palavra do eterno Deus, e não achará, meus irmãos, porque essa palavra será selada. Essa palavra não vai ter mais sentido. Quando o Espírito Santo de Deus estiver sobre essa terra, esta palavra que é viva, eficaz, mais penetrante de qualquer espada alguma de dois gumes, ela tem sentido. Ela cura depressão, ela cura HIV, ela cura qualquer tipo de enfermidade. Mas vai chegar um tempo, meu irmão, aleluia, do tempo da tribulação, o tempo que muitos vão gritar: monte cai sobre nós. A Bíblia diz, meus irmãos, está tudo se cumprindo. O anticristo vai se manifestar, meus irmãos, nessa terra. Ai daquele que ficar nessa terra, porque Jesus falou para os seus discípulos ali no monte da Oliveira, perguntou para Jesus: qual é o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Jesus falou: até lá, e que de vós ninguém nos engana, porque muitos virão em meu nome, aleluia, surgirão falsos profetas, aleluia, mas isso ainda é o começo. Jesus falou, aleluia, onde tiver um no campo, um será tomado e outro será deixado, um estará sobre o telhado, um será deixado e outro tomado. Fala do arrebatamento, meus irmãos, que não abrir piscar de olho, única trombeta soar, porque a trombeta soará, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão num corpo incorruptível, um corpo de glória, aleluia. O tempo está próximo, meus irmãos, a falsa paz já chegou, o acordo que está escrito no livro de Daniel, do falso acordo, da falsa paz, está chegando. Por volta de 7 anos, essa paz terá sobre essa terra, aleluia. Essa paz é para a manifestação do anticristo, essa paz, meus irmãos, aleluia, que não vai ter mais guerra, é o sinal da vinda do anticristo. Ai daquele que ficar sobre essa terra, ai daquele que ficar e não for arrebatado na primeira instância, no primeiro momento que Jesus colocar sobre o alto do soberano trono, meus irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que aí vai ser liberto 3 demônios, meus irmãos, pior que ter Satanás, que está amarrado lá no rio Eufrates. A Bíblia diz a respeito desses demônios, meus irmãos, que ele será solto por um período de tempo. Ai da terra! A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Satanás queria tomar o trono de Deus, aleluia, queria subir sobre o trono de Deus, queria sentar sobre o trono de Deus, Deus estava vendo tudo. A Bíblia diz, meus irmãos, que ali o Senhor ordena para o anjo Miguel que pega ali, glória a Deus, Satanás e joga ele por terra. E a Bíblia diz que quando ele caiu na terra, muitos gritaram lá em cima: ai da terra! Meus irmãos, ele desceu com ira, ele desceu com cólera, aleluia. Hoje, meus irmãos, estamos presenciando o dia da vida do Senhor Jesus, as profecias estão se cumprindo. A Bíblia diz, meus irmãos, que vai chegar um tempo que pais se levantarão contra os filhos matarão os pais. Está acontecendo as profecias da vinda do Messias, meus irmãos. Jesus falou: passará o céu, passará a terra, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia. O homem, meus irmãos, está achando que esse cometa vai cair nessa terra, vai destruir este mundo. Não, meus irmãos, Jesus não vai permitir isso acontecer, porque a Bíblia diz que tem que se cumprir tudo, porque Jesus não vai passar como mentiroso, meus irmãos. Ele falou: passará os céus e a terra, mas a palavra viva, a palavra eficaz, essa palavra que Jesus escreveu, dando aos seus discípulos, dando àqueles homens cheios do Espírito Santo, que escrevesse essas palavras de Gênesis, Apocalipse, meus irmãos. E a Bíblia diz, meus irmãos, que lá no livro de Apocalipse é o fim, aleluia, está se cumprindo desde Gênesis. Nós estamos vivendo, meus irmãos, nessa terra, o dia de Apocalipse, o dia, meus irmãos, que essa terra vai chorar, vai gemer, porque Jesus está voltando, aleluia. Quantas pessoas partiu, meus irmãos, quantas pessoas foi ceifado com essa doença que matou quantas mil pessoas, e o que você ficou sobre essa terra. É hora de você buscar o Senhor Jesus. A palavra do eterno Deus diz: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Deixa o ímpio seu caminho, o homem maligno seus pensamentos, e converta ao Senhor, porque Ele é grandioso em perdoar. Só tem, meus irmãos, um pecado que não é perdoado,
pecado, somente a blasfema contra o Espírito Santo. Se você caiu, se você adulterou, se você pecou, Jesus te ama, Jesus quer sua alma, Jesus não quer que a tua alma pereça no inferno. A Bíblia, lá no livro de Lucas, de capítulo 16, verso 19, relata a respeito de um homem rico que vestia de púrpura linho finíssimo, que todos os dias andava regaladamente nas ruas. Aleluia. Havia também ali um mendigo por nome de Lázaro, cheio de chaga, coberto de chaga, se agia à porta daquele rico. Aleluia. Desejava comer das bolotas ali, meus irmãos. E a Bíblia diz que o rico morreu e foi sepultado no Hades. O Hades representa o inferno. E a Bíblia diz, meus irmãos, que o mendigo morre e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Agora ali o rico está em tormento. Aleluia. O pobre, o Lázaro, chamado Lázaro, está no seio de Abraão. A Bíblia diz que aquele homem começa a clamar: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda a casa dos meus irmãos para dar testemunho, para não vir para este lugar de tormento. Aleluia, louvado e engrandecido. Abraão falou: olha, ele tem Moisés, aleluia. Não, Pai Abraão, manda a casa dos meus irmãos para dar testemunho, para não vir para este lugar de tormento. A Bíblia diz, meus irmãos, que o clamor daquele homem, aleluia, queria ali buscar o Senhor, mas não tinha mais como, aleluia, porque o Hades existe, o inferno existe, meus irmãos. Quantas pessoas morreram sem Cristo, estão ali agora, aleluia, prisioneiro, né, dentro daquele lugar, querendo sair, querendo voltar para essa terra, aleluia. Quantas pessoas, meus irmãos, estão algemados, quantas pessoas estão ali dentro daquele fogo, ali a Bíblia diz que o bicho nunca morre. Louvado e agradecido é o nome do Senhor Jesus. Mas para nós, meus irmãos, ainda tem esperança. Para nós que está sobre essa terra, essa palavra ainda existe, aleluia. Essa palavra existe. Busca o Senhor onde pode achar. Aquele homem rico que vestia de púrpura linho finíssimo queria buscar Jesus, mas não tinha mais como, aleluia. Queria voltar para avisar sua família, para avisar os seus irmãos que o inferno existe. Que muitas das vezes, meus irmãos, quando nós falamos do inferno, as pessoas se escarnecem, acham que o inferno é aqui sobre essa terra. Não, meu irmão, existe o inferno. Jesus falou sobre esse inferno. Existe, meus irmãos, o adversário da nossa alma, aquele adversário que lutou com Jesus, aquele adversário, aleluia, que lutou com Jesus ali no deserto. Depois de Jesus jejuar 40 dias, 40 noites, teve fome, e a Bíblia diz que o tentador aproxima de Jesus e disse: tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Mas Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que sai da boca do eterno Deus. Eu quero falar para você, meus irmãos, minha irmã, você que está longe do Senhor Jesus, você que está afastado do Espírito Santo, volta para a casa do Senhor quanto é tempo, aleluia. O mundo já está no maligno. A Bíblia diz que o mundo já é no maligno. O anticristo vai manifestar, meu irmão. Jesus está voltando, a igreja vai ser arrebatada. Não queira ficar, passa grande tribulação. A Bíblia diz sobre a grande tribulação, meus irmãos, pessoas vai procurar a morte, não vai achar, pessoas vai pular de cima de prédio procurando a morte vai ser amarrada por um período de tempo. É o tempo da tribulação, meu irmão, é o tempo que o anticristo vai manifestar, é o tempo, meus irmãos, que as pessoas vão ter que usar o chip, aleluia, a marca da besta para comprar, para vender, aleluia. As profecias estão se cumprindo, o anticristo está aí, meus irmãos, a falsa paz está aí, aleluia. Logo lá, engrandecido, daqui uns dias, meus irmãos, a manifestação, aleluia, do chip, da marca da besta, meus irmãos, aleluia. Louvado e engrandecido, o tempo de buscar agora, o tempo de clamar o Senhor agora, o tempo de buscar o Senhor. Quando ache agora, meu irmão, busca o Senhor quando pode achar, invoca enquanto está perto, meu irmão. Jesus te ama, Jesus ama a sua alma, Jesus não quer ver você perecer no inferno, Jesus não tem, meus irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, a alegria de ver uma alma sendo levada por Satanás, meus irmãos, para aquele lugar de tormento, aquele lugar que não tem volta, meus irmãos. Jesus formou nós, meus irmãos, para morar no céu. Nós não é dessa
terra, essa aqui é passagem, meus irmãos. Louvado e agradecido, quantas pessoas estão construindo o templo, quantas pessoas estão preocupadas com as riquezas dessa terra, quantas pessoas estão buscando as coisas terrenas. A Bíblia diz, meus irmãos, louco se eu pedir a tua alma hoje, para quem está preparado, será para quem está preparado, meus irmãos, aleluia. Você tem uma alma que Jesus quer levar para o céu, esta alma, Jesus quer te levar, meus irmãos, para a mansão celestial. Jesus quer levar você, meus irmãos, louvado e engrandecido, aleluia. A Bíblia diz lá no livro de Mateus, capítulo 6, verso 33, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia diz para nós buscar primeiramente o reino de Deus, meus irmãos, e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas em nossa vida. Jesus sabe o que você precisa, Jesus sabe o que você necessita, meu irmão, mas busca primeiro o reino de Deus, faz uma aliança com Deus, aleluia. A Bíblia diz, meus irmãos, que naquele dia, louvado e engrandecido, Deus vai se manifestar diante do trono branco, meus irmãos, para julgar as nações, pequenos, grandes. Naquele dia, meus irmãos, Jesus vai olhar, já pensou, Jesus falar, o seu nome não está escrito no livro da vida. Meus irmãos, tem pessoas que acham que a grande tribulação será somente aqui na terra. Não, meus irmãos, e naquele dia, meus irmãos, onde seremos colocados diante do trono branco para ser o julgamento, aleluia. Aquele dia, meus irmãos, Deus vai trazer o nome de todos, meus irmãos, para saber aquele que foi salvo, aquele que não foi, aleluia. Buscai o Senhor quando se pode achar, invocar enquanto está perto, busca o Senhor Jesus, meus irmãos. O tempo é agora, o momento é agora. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Jesus te chama, você que está cansado, você que está tribulado, você acha que não vai vencer essa luta, essa peleja. Entrega a sua casa, entrega a sua família, deixa Deus tomar a direção desse barco, meus irmãos. Louvado e engrandecido, entrega essa depressão na alma de Jesus, entrega essa luta, entrega, aleluia, essa aflição. Louvado e engrandecido, aleluia. A Bíblia diz que no mundo terei aflição, mas tem de bom ânimo. Jesus venceu o mundo, meus irmãos. Nós só vamos vencer essa luta quando nós entregá-la para Jesus. Essa luta, essa peleja, essa batalha, meu irmão, não é sua. Essa batalha é do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que vai pelejar por você. É Jesus que vai entrar nesta peleja. É Jesus que vai pelejar por ti. Louvado e engrandecido, esta é a palavra que eu deixo em vossos corações nessa noite, uma palavra de rema. Você que nunca aceitou Jesus como Salvador da sua alma, você que está afastado, meu irmão, o tempo é agora. Busca o Senhor Jesus, não corra mais atrás de prosperidade, de riqueza. As riquezas estão no céu, meus irmãos. Aqui tudo é passageiro. Isso aqui, meus irmãos, não vai levar nada. Louvado e engrandecido, você não vai levar carro, você não vai levar moto, você não vai levar bens materiais para o céu, meu irmão. Desapega essas coisas materialistas, busca o Senhor Jesus, aleluia. Faz uma aliança nesta noite, entrega a sua vida para Cristo, porque Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia, meus irmãos. Que toda ferramenta do diabo venha cair por terra contra a tua vida, toda perseguição de Satanás contra a sua casa, contra a sua família, todo espírito de afronta que tem afrontado você e sua família, toda obra de macumba, de feitiçaria, meu irmão, que venha ser quebrado nessa noite, nesse dia, todo espírito de enfermidade, toda obra das trevas, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. A palavra do eterno Deus diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus manifestou para desfazer toda obra das trevas, seja macumba, seja feitiçaria, seja orgia, seja magia negra, seja perseguição, toda obra que vem em direção à sua casa, à sua família, vai ser quebrado nesta noite. Toda doença, toda enfermidade, seja no sangue, seja no pulmão, seja no coração, que nesta noite Jesus venha queimar.
Jesus venha repreender esta obra do diabo. Jesus venha repreender essa afronta de Satanás. Vai quebrando, meu Deus, toda afronta do diabo. Vai repreendendo toda afronta de Satanás, meu Deus e meu Pai. Vai visitando essa família. Vai visitando a nossa casa, a nossa parentela. Vai passando teu sangue. Aquele que habita na sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, é meu refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, porque 1000 vai cair à tua esquerda, 10.000 vai cair à tua direita, nem o mal sucederá, nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Rai de canta labaia, que nesta noite o Senhor Jesus venha queimar, que nesta noite Jesus venha repreender toda a fúria do diabo, toda a afronta do inimigo contra a tua vida, toda a maldição hereditária, em nome de Jesus, que venha ser queimado nesta noite, toda a obra das trevas, meu Deus, vai desfazendo, vai queimando, meu Deus, toda opressão maléfica, toda perseguição contra a tua palavra, todo demônio, meu Pai, que está se manifestando agora nas trevas, que não está suportando a sua palavra, vai amarrando esse demônio, vai amarrando esse Satanás, meu Deus, vai travando a boca desse demônio, vai repreendendo toda a fúria de Satanás, vai quebrando agora. O sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder para queimar, o sangue de Jesus tem poder para repreender toda a fúria do diabo, toda a maldição cai por terra agora, da primeira, terceira e quarta geração. Ó Deus querido, ó Deus amado, vai visitando, meu Pai, vai repreendendo toda a fúria, todo espírito de insônia, todo demônio da depressão, meu Deus, toda maldição hereditária, vai passando teu sangue, meu Deus, vai visitando ali, meu Deus, ó Pai, essas vidas, papai, onde essa oração chegar, meu Deus, ó Pai, onde houver pessoa enferma, onde houver pessoa desenganada da medicina, ó Deus, nos hospitais, nas clínicas, pessoas que estão se amarrando ali agora, pessoas que estão querendo tirar sua própria vida, ó meu Deus, vai encontrar essas pessoas, meu Deus, vai tirando do coração todo espírito de suicídio, todo espírito de macumba lançado nas casas para trazer contenda, para trazer briga, para trazer divisão, para trazer discórdia. Andarabia suri cantarabaia. Ó Deus querido, Deus amado, vai quebrando agora, vai desfazendo, meu Deus e meu Pai, toda a obra do diabo, Deus querido, vai cercando as casas, vai cobrindo os lares com teu sangue, vai cobrindo as famílias com teu sangue. Ó meu Deus, meu Pai, nos ajuda a passar por essa tribulação. Ó Deus querido, Deus amado, Deus vai dando força para nós, Senhor, vai dando ânimo cada vez mais, vai trazendo a cura da alma, vai trazendo a cura, meu Pai, onde estiver uma doença. Ó meu Deus, vai queimando nesta noite, vai passando o teu sangue, ó Deus querido, vai visitando o sangue das pessoas, meu Deus, toda enfermidade, toda obra, meu Deus, que está sendo agora transferida, meu Pai, todo mal, em nome de Jesus, que não venha prevalecer toda obra das trevas, toda macumba, toda feitiçaria, todo encanto, toda magia negra, toda magia branca. Deus, passa a espada, Deus de Israel, vai quebrando agora toda arma afrouxada, tudo aquilo que não procede do Senhor, meu Deus, entra com a providência, entra com a libertação, entra com a transformação, entra com a cura, entra com o mover, meu Deus, toda honra e glória pertence a Ti, meu Pai, nesta noite. Entra agora, Espírito Santo, vai abençoando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vem me seguir, meus irmãos, presbítero Deusdete Gomes de Souza, estamos aqui fazendo oração, deixando uma palavra de rema. Se inscreve no meu canal, deixa seu like, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar aqui, orando a favor da sua casa, orando a favor da sua vida, que Deus venha ter misericórdia, que Deus venha dar livramento sobre a tua casa, sobre a tua família. Amém, meus irmãos? Fique com Deus, a paz.